E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos lá então, vamos falar hoje sobre exercícios físicos e Covid. Eu paro de fazer os exercícios e me cuido, ou eu vou fazer os exercícios para me cuidar? Fica de olho no vídeo até o final, se inscreve aí, dá um joinha no vídeo e compartilha com todo mundo essas informações. Eu vou falar a respeito aqui de vários estudos que foram feitos pelo mundo inteiro, principalmente pela região ali da Lombardia, na Itália. Vou falar também a respeito de estudos feitos pelo Paulo Gentil, grande professor, grande mestre, doutor também. E então fica de olho aí no vídeo que ele é muito importante. E aqui estão alguns estudos, algumas pesquisas que eu utilizei para fazer esse vídeo. Bom, então vamos analisar os casos que tiveram maior gravidade. Em estudos, eles perceberam que as pessoas que tinham doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, colesterol alto, foram os piores quadros do Covid-19. E se você prestar atenção, são doenças que são adquiridas pelos costumes e pelo jeito que a gente leva a vida. Então, de acordo com a atividade física que você faz, a alimentação que você leva, você vai ter todas essas doenças aqui, que eu acabei de citar. Em estudos, eles observaram que a pessoa que tem a glicemia alta, no momento que ela é internada, ela aumenta os riscos de morte por causa do coronavírus. A pessoa nem precisa ter diabetes. Só pelo fato de ter a glicemia alta, ela já aumenta os riscos de morte por causa da doença. Foi feito um estudo que eles colocaram um número de pessoas saudáveis que praticavam exercício. Eles colocaram essas pessoas para não praticar exercícios, para ficarem paradas, diminuíram drasticamente as atividades que eles faziam no seu dia a dia. Aí o resultado desse estudo foi que eles perderam massa muscular, eles diminuíram a sinalização de dentro das células para a insulina e a utilização da glicose dessas pessoas foi diminuída consideravelmente. Aí uma pessoa dessas que parou por 2 semanas de praticar atividade física, parou com as suas atividades normais, pega Covid, é internada com a glicemia lá no alto, aí os riscos de morte dessa pessoa aumentam consideravelmente. Os exercícios, eles diminuem a glicemia. E o exercício por si só, ele já é um remédio para quem tem a diabetes tipo 2. A pressão alta é outro fator que aumenta o risco de morte com o Covid-19. Estudos mostraram que os exercícios, eles diminuem a pressão alta. Só que é só de quem tem pressão alta. Se você tem a pressão controlada, ele não vai abaixar a sua pressão. Ou seja, ele é melhor do que o remédio, porque o remédio ele abaixa a pressão de qualquer um. O resultado dos exercícios, eles vão ser positivos para quem tem a pressão alta, porque ele vai abaixar a pressão. E se você já tem a pressão baixa, ele não vai abaixar mais ainda. Ele vai deixar ela regulada, que é melhor que o remédio. E o grande problema é que exatamente para essas pessoas que mais precisam, que é quem tem diabetes, que é quem tem colesterol alto, que é quem tem pressão alta, que é quem é idoso, que é quem está com essas doenças cardíacas, é para essas pessoas que todo mundo fala: para, fica em casa, se cuida, vai se cuidar, não vai se esforçar. Na verdade não, é o contrário. Exatamente, essas pessoas precisam de exercício físico, precisam de atividades físicas. Eu mesmo, quando tive suspeita de Covid-19, a primeira coisa que me falaram é: Márcio, para de treinar e repouso. Não vai treinar não. Mas nós vemos que os exercícios são o remédio para várias doenças. Será que é interessante tirar o exercício dessas pessoas? Me fala uma coisa você, quando você para de treinar, os seus hábitos alimentares, eles melhoram ou pioram? A maioria das pessoas vai me responder: pioram. E quando você para de treinar e se alimenta mal, você vai virar uma bomba relógio. Você sabe quantas pessoas morrem por causa da doença gostosa? Por que doença gostosa? Porque essa doença a gente adquire comendo, que é a obesidade. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por causa da obesidade. Mas a gente não consegue nem contar, na verdade. Esse número é uma estimativa que eu acredito que seja muito baixa. Os países que tinham o maior número de obesos foram os que tiveram o maior número de morte por Covid-19. A porta de entrada no corpo pelo Covid-19, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ele tem uma regulação alterada em obesos. Ou seja, quando você está obeso, você aumenta o número de porta de entrada para o Covid-19. Talvez não aumentar o número de portas de entrada, mas sim facilitar a entrada. Principalmente quando a gente sabe que o coronavírus, ele é um vírus que tem uma capa lipoproteica. Então, quando você tem um corpo cheio de gordura, facilita essa entrada. Nós vemos também idosos parando de treinar, ficando em casa
porque não posso treinar, então eu vou ficar lá em repouso. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas correm maior risco de contrair o Covid-19 de uma forma mais agressiva. Essa pessoa corre o risco de morrer por vários outros motivos relacionados à falta de atividades físicas, e mesmo assim a gente vê pessoas idosas parando de treinar. A gente também observa que pessoas que tiveram câncer e sobreviveram, quando elas praticam atividade física, elas diminuem o risco de morte. Pessoas que treinam, o exercício físico, ele faz com que o tumor de câncer diminua. Teve um estudo que foi muito interessante. Eles pegaram uma pessoa que teve câncer e sobreviveu, aí tiraram sangue dela em 3 momentos. Primeiro, antes do treino. Segundo, logo após o treino, HIIT, intenso, de alta intensidade, curta duração. E depois de 2 horas, tiraram o sangue dela de novo. Aí guardaram lá esse sangue e colocaram a célula de câncer lá. Colocaram câncer nesses 3 potinhos de sangue e observaram 3 dias como que se portou essa célula de câncer. No sangue que tinha, no potinho de sangue que foi retirado logo após o treino, o câncer se desenvolveu muito menos do que nos outros. Então, é muito importante você praticar atividade física até pensando em câncer. O problema é que as pessoas pensam, o Covid está em todo lugar, então eu não vou treinar. E ela se esquece até de se cuidar, de cuidar do seu câncer. As pessoas estão deixando de cuidar do câncer, preocupadas em contrair o Covid-19. Teve um estudo que nos mostrou que quem treina tem 34,3% menor chance de ser hospitalizado por causa de Covid. É lógico que é necessário tomar cuidados como higienizar as mãos e superfícies e distanciamento social. Então a conclusão que a gente chega é, se você quer se cuidar, se você quer prevenir a sua saúde, se você quer ficar mais forte para quando acontecer um contágio pelo Covid-19, então treine, pratique alguma atividade física, saia do quadro de obesidade, saia do quadro de colesterol alto, do quadro de diabetes, do quadro de glicemia alta. Como eu falei aqui nesse vídeo, eu dei uma resumida monstra nos estudos, eu só joguei aqui para vocês os dados que foram coletados em diversos estudos que eu coloquei aqui para vocês. Então, o recado que eu passo para vocês é: pratiquem atividade física.